Algum tempo se passa, e agora vemos Penélope surpresa se perguntando se recebeu mesmo um convite do Palácio Real. Emily com nervosismo responde que sim e que é para o banquete de aniversário do segundo príncipe. A empregada então estende a mão revelando o convite e informa que o banquete vai ser amanhã e que o jovem mestre pediu para apressar a Penélope para que ela esteja pronta. A prota então pergunta se foi o Derek que pediu e depois pensa que é difícil acreditar que ele fez isso, já que mesmo que não diga diretamente significa que o tempo dela presa já terminou. Penélope então diz que deve se arrumar rápido então e pensa em como só queria ficar no quarto e ser servida, sem precisar se envolver com nenhum dos protagonistas masculinos. A protagonista então percebe algo, ela estará indo para o palácio, ou seja, significa que talvez ela se encontre com o príncipe herdeiro, o pior carrasco dela no jogo, o homem que poderia acabar com ela por qualquer motivo. Penélope então sente arrepios enquanto lembra dela do jogo onde o príncipe herdeiro usava a espada para ceifar sua vida. Não. Penélope grita assustando a empregada que fica confusa perguntando pela senhorita. A prota então pergunta para Emily se o duque irá para a cerimônia amanhã e a resposta não a agrada. Ele tem trabalho então quem vai acompanhá-la é o jovem mestre Derek que decidiu escoltá-la pessoalmente. Penélope então aperta o convite enquanto chora comicamente pensando em como está muito ferrada. Emily fica confusa e pergunta se a senhorita está bem, afinal seu rosto estava pálido. Ainda brava Penélope apenas fala que tem algo para pensar e pode parar a garota a sair um pouco. Depois que Emily sai, Penélope deita num sofá e começa a pensar no que fazer. Se fingir estar doente, vai ter que fazer isso na frente do Derek. E isso provavelmente vai fazer sua favorabilidade diminuir. Se fosse Reynolds poderia ser diferente. Ela então pensa que não lembra nada da rota do príncipe herdeiro porque estava muito ocupada morrendo. Penélope morria sempre que eles ficavam sozinhos no palácio. Assim que os dois começavam a falar, ela acabava tendo um game over, ou seja, no jogo o príncipe tirava sua vida por qualquer coisinha. Nos é mostrado a protagonista jogando e perdendo pelo menos umas 76 vezes. Parece-o enfrentando o Sans no Undertale. Voltando à história, Penélope continua a pensar em como esse jogo é maldito. Se ela for, vai acabar morrendo. Se não for, também vai acabar morrendo. Essa é uma encruzilhada. A prota então pensa que deveria fazer o seu melhor para tentar se fingir de doente e não precisar sair, mas então o seu semblante muda e ela parece pensar em algo. Eu deveria apenas tentar morrer. Ela se pergunta enquanto pensa que talvez isso possa fazer a mesma regressar ao seu mundo original. Isso seria mais rápido do que seguir as rotas desses pirralhos sem esperança. Além disso, o jogo tinha um botão de reiniciar. É o melhor salva-vidas. Ele aparece no modo difícil quando você está prestes a morrer e redefine o jogo de volta ao começo. Já que as opções de diálogo aparecem para mim, porque o botão de reiniciar não apareceria. Se eu fosse a protagonista, eu não contaria muito com isso. Ela não tem garantia nenhuma que vai ser tudo como o jogo, afinal a situação dela é totalmente anormal. Ou voltando à história, a prota pensa que não tem nada a perder, e então decide se encontrar com o príncipe herdeiro para tentar morrer. O tempo passa e o cenário muda. Agora vemos Penélope tomando banho e sendo arrumada para ir ao palácio. As empregadas parecem genuinamente felizes em arrumá-la. Nem parece que ela era desprezada totalmente por elas há uns 3 capítulos atrás. Emily então mostra a Penélope um vestido novo e diz que ela nunca usou. Já outra empregada mostra um par de brincos dizendo que eles combinam com o vestido. Realmente elas estão bem animadas com isso. A prota pensa se essas são realmente as criadas que ignoravam Penélope, enquanto é arrumada e bajulada por elas. A protagonista observa algo e então pensa em como as criadas estão mais animadas do que ela. Ela pensa em como afirmou seu domínio, mas as empregadas certamente mudaram de lado rápido demais. Se olhando no espelho, a protagonista vê o quanto está bonita. Parece uma princesa de conto de fadas. Penélope realmente tem uma beleza digna de aplausos. A prota então fica corada com sua própria beleza e pensa em como pode ser divertido se vestir tendo um rosto lindo assim.
Penélope então toma conta da situação e pede para que lhe tragam um vestido escuro que possa cobrir seu pescoço. Ela ordena que mantenham os acessórios no mínimo e que não se esforcem mais em nada. As empregadas ficam claramente frustradas, já que elas estavam adorando arrumar a prota como uma boneca. Elas tentam argumentar que é uma festa no Palácio Real, mas a prota não dá a mínima e diz que não tem necessidade em se esforçar tanto em se vestir. Por fim, ordena que as criadas façam como ela instruiu. As empregadas claramente ficam tristes e cabisbaixas enquanto a prota pensa em como entende como elas se sentem, mas que não vai ao palácio para mostrar sua beleza. A cena corta e agora vemos a prota completamente arrumada. Ela está muito linda usando um vestido verde e preto. As empregadas estão claramente desapontadas, apesar de, na minha opinião, a prota tá bem gata. Sinceramente, é dentro. Voltando à história, Penélope pensa em como não está totalmente satisfeita, mas mesmo assim isso é bom o suficiente. A prota então ordena para as empregadas saírem, com exceção de Emily. Ela então pede que a garota traga luvas longas que combinem com o vestido. A Emily então pergunta se ela tem certeza em usar as luvas. A Penélope então responde que tem certeza, afinal, embora esteja sumindo, ela não pode sair expondo os ferimentos em sua mão. Emily fica claramente abalada. Acho que ela tinha esquecido que feriu a mão da nossa prota e deixou marcas. Se você entendeu, vá buscá-las. Penélope diz e Emily responde que sim, ainda abalada. Penélope então pensa em como tem tratado Emily bem e por isso a mesma pensa que está sendo favorecida. Então ela tem que colocar a empregada no seu lugar de vez em quando. O cenário muda e agora vemos Derek. Ele diz para Penélope que parece que ela se tornou mais madura depois do castigo. Isso claramente irrita a mulher, que internamente se pergunta se ele está sendo sarcástico com ela depois de dias sem se ver. Penélope faz uma reverência e nota algo. A favorabilidade de Derek aumentou. Está em 5%. Quando a favorabilidade dele aumentou? Não temos nos falado há dias. Aumentou porque não falei com ele. O quanto ele odeia Penélope. Esses eram o pensamento da prota. Se ela soubesse que seria assim, teria dito que não iria. Penélope então se vira e pensa que não tem mais o que fazer. Então só vamos subir na carruagem. Ela então passa por Derek e entra. O aqui vamos nós, ela disse sentando, e então vê que Derek ainda está lá fora e com a mão estendida. Porque ele não está pegando sua própria carruagem. A prota reflete e nesse momento Derek a encara com um olhar bravo. A prota fica surpresa com isso enquanto o homem sobe na mesma carruagem que ela e se senta, claramente ainda bravo. Por acaso iremos juntos para o palácio? A prota pensa, se perguntando.